Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rogério e nessa aula eu vou falar a respeito de seno e cosseno. Na verdade, eu vou dar início a uma série de videoaulas falando a respeito de razões trigonométricas que envolvem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Esses assuntos são de extrema relevância para a engenharia, tanto na área civil quanto mecânica, para a construção de equipamentos de navegação marítima, aérea, enfim, é um conteúdo super interessante, vai te ajudar bastante até nos vestibulares. Quem for prestar vestibular, fazer Enem e daí por diante, esse conteúdo tem grande relevância, de grande importância, ok? Então, vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Partindo do princípio onde todo conhecimento é uma construção progressiva de conhecimentos básicos, nós vamos entender da seguinte forma, que você tem um mínimo conhecimento, vai evoluindo até chegar num conhecimento intermediário e daí por diante até chegar no mais avançado. Então, com base nesse conceito, vamos pensar da seguinte forma. Você aprendeu plano cartesiano lá para o 8º, 9º ano do ensino fundamental. E utilizou desse conhecimento ali no ensino médio, na primeira série do ensino médio, para ser mais específico, para o estudo do gráfico das funções. E foi utilizando esse conteúdo para outros tipos de conteúdos também, de novos aprendizados dentro do ensino médio, até chegar aqui no estudo das razões trigonométricas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque nós vamos utilizar esse conceito aqui para estudar as razões trigonométricas de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Essa característica aqui de plano, ela é fundamental para que você consiga entender uma medida de seno e cosseno dentro de uma circunferência trigonométrica. Mas, espera aí, prof, eu não estou vendo nenhuma circunferência. Justamente isso que nós vamos fazer. Vamos desenhar uma circunferência trigonométrica e através dessa circunferência dentro do plano, nós vamos descobrir as nossas medidas de seno, cosseno, tangente e daí por diante. Achou difícil? Não é nada, gente, é tranquilo, vocês vão ver, tá? Vem comigo, vamos dar início aqui. Vou começar então desenhando a minha circunferência aqui, ok? Acompanha comigo, galera. Eu tenho aqui uma circunferência que nós vamos chamar de circunferência trigonométrica. E eu quero que vocês observem alguns pontos antes de nós darmos início a aprofundar os nossos estudos em relação a seno e cosseno. Primeiro, o meu plano não é mais um plano cartesiano de x e y. Não sei se vocês perceberam, eu tenho aqui no meu eixo vertical escrito seno. Esse seno, ou senos, né? Eu coloquei senos, né, no plural porque é eixo dos senos. Ele é abreviado escrito dessa forma. E os cossenos, que estão nesse eixo, que seria o eixo x, é abreviado escrito dessa forma. Então é assim que nós vamos definir os eixos daqui para frente, tá bom? Como seno e cosseno. E como que eu faço para decorar? Bom, tem professores que ensinam dessa forma, que eu vou passar para vocês, que é bem tranquilo, vocês vão decorar numa boa. Por exemplo, quem está em pé está sem sono. Vamos usar essa referência. Estou em pé, estou sem sono. Sem sono. Estou deitado, estou com sono. Com sono, cosseno, cosseno. Com sono. É só associar, né, as palavras. Ok? Simples, né, para decorar. Então, bacana. Vamos dar sequência agora. Já sei agora identificar o eixo dos senos e dos cossenos. Agora vamos partir para a circunferência. Essa circunferência, ela sempre vai nascer nesse ponto aqui, tá, galera? E ela vai dar uma volta completa e terminar aqui, tá? No 360 graus. Fechou? Outra coisa. Toda circunferência trigonométrica, ela tem raio de uma unidade, tá bom? Então, da origem até a sua extremidade aqui, ó, ela tem 1. Ok? Da origem até essa outra extremidade aqui eu também tenho 1, só que aqui é um negativo, lembra do plano cartesiano? Então eu pedi para vocês usarem ele como referência, por quê? Porque
A base desse plano aqui é o plano cartesiano. E daqui para baixo, nós já sabemos que vai ser um negativo e aqui vai ser um positivo. Pronto, terminei. O raio é 1. Isso é muito importante porque todas as minhas fórmulas, as razões que nós vamos construir a partir da circunferência trigonométrica obedece esse padrão de raio 1, tá bom? E nasce aqui nesse ponto, dá a volta e termina aqui. Pronto. Já conheço a estrutura da minha circunferência. Agora nós vamos começar a entender o que é seno e cosseno. A partir do momento que eu construir um segmento da origem ultrapassando a extremidade da circunferência. Vamos lá. Essa caneta funciona, galera, porque estava falhando até agora. Opa, parece que sim. Essa circunferência aqui, galera, ela vai ter um segmento interceptando ela. Nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, tá? Eu vou chamar de ponto A. Ele deu origem a um arco de circunferência. E é justamente esse arco aqui, ó, tá? Que nasce nesse ponto e termina ali. Eu vou colocar uma medida de ângulo para esse segmento, tá bom? Aqui, ó. 45 graus. Ok? Veja bem. Esse cara aqui, ó, esse segmento deu origem a um arco. Então, como esse segmento está inclinado em relação ao meu eixo dos cossenos aqui, 45 graus, então eu vou chamar esse arco aqui de arco de 45 graus, ok? Então eu tenho aqui um arco de 45 graus. Fechou? Agora, galera, veja bem. Vamos observar também o seguinte ponto. Qualquer ponto que eu construir em um desses quadrantes aqui do meu plano, ele possui um endereço. Se fosse um plano cartesiano, seria um endereço de x e y. Ok? Então, se eu construísse um ponto aqui, ó, B, esse B, ele teria um x e y como endereço. Por quê? Ele tem uma distância, esse ponto aqui, ó, em relação à minha origem aqui no eixo x e a minha origem no eixo y. Tudo bem? Eu vou apagar só para não ficar um monte de anotações aqui. Da mesma forma, esse ponto aqui, ó, A, que deu origem a esse arco de 45 graus, ele possui um endereço também em relação à minha origem. Ele possui uma distância, tanto na horizontal como uma distância na vertical. Então, eu vou rebater esse ponto aqui para esse eixo para saber qual que é a minha medida aqui no meu eixo horizontal, ok? Então, vamos rebater ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Rebati ele para cá. Muito bem. Rebati nesse ponto aqui. Agora eu vou rebater ele para esse ponto aqui, ó. Para esse eixo aqui, ó. Muito bem. Então eu já sei que ele tem uma distância em relação à origem na vertical e uma distância em relação à origem na horizontal. Essa distância na horizontal que ele possui é justamente o meu cosseno. E a distância que ele possui em relação à origem na vertical é justamente o meu seno. Ok? Cosseno na horizontal, seno na vertical. Segredo zero, galera. A base de seno e cosseno, o princípio de tudo é isso que vocês acabaram de ver. É a medida que esse ponto aqui, ó, onde o arco termina, ele possui em relação à origem na horizontal e na vertical. São as medidas de cosseno e seno. Então presta bastante atenção.
Esse ponto aqui, ó, A, é ele que define as medidas de seno e cosseno do arco, tá bom? Ele depende também desse segmento aqui, a inclinação que ele possui em relação a esse eixo aqui, ok? Simples, né? Tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se apropriado desse conhecimento. Sou o professor Rogério, um grande abraço, até a próxima aula. Pessoal, deixa um like aí para ajudar o prof, tá? Até mais!